Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, né? Estou aqui, vou levar a palavra. Eu agradeço pela oportunidade. É sempre muito importante para falar do Senhor, né? E eu escolhi um tema que até é um tema fácil, mas que traz muitas mensagens quando a gente esmiuça, quando a gente desce no detalhe, tá? Então, eu peço que o Espírito Santo fale pela minha boca, né? Não seja eu que esteja transmitindo, mas a palavra do Senhor é sempre importante para nós, para a gente enriquecer a nossa sabedoria e crescer com o Espírito Santo, né? Então, se vocês puderem abrir aí Lucas 19, de 1 a 10, que é a passagem de Zaqueu, né, o publicano, vamos conversar um pouquinho sobre ele, né? Eu dou um tempinho para vocês abrirem, quem tiver com a Bíblia aí, mas é uma passagem muito conhecida, ok? Posso continuar? Não, todo mundo já está. Ok. Então, aqui, quem foi Zaqueu, né? Vamos descendo no detalhe devagarzinho para conhecer a história, né? Sobre ele e o meio em que ele vivia e o que acabou se realizando, né? Com a passagem do nosso Senhor Jesus Cristo a caminho de Jerusalém, por Jericó, que foi onde ocorreu todos esses fatos, né? Então, Zaqueu era uma pessoa, um judeu, evidentemente, que conhecia a Deus, né, porque eles têm isso na cultura deles, mas que, através dos tempos, o que aconteceu com os judeus, né? O próprio Cristo sentiu isso, né? A religiosidade começou a tomar lugar da parte espiritual. Então, nesse tempo, os judeus, principalmente pela religião mais famosa, mais reinante na época, que eram os fariseus, que eles tinham divisões, né? Os fariseus eram que comandavam o clero todo lá foram se afastando da, do amor de Deus, né? Daquilo que foi ensinado lá no primitivo, lá no início, né? E foi se afastando até colocar uma cultura na época que não se olhava mais por ninguém mais, não tinha amor para ajudar as viúvas, as crianças, as pessoas com necessidades especiais, né? Não se olhava mais aos pobres, né? Então, é o que hoje tem acontecido, a religiosidade, né? Que a pessoa é muito religioso, mas prega o amor, mas não pratica o amor. Isso foi todo esse entorno que viveu Zaqueu, e provavelmente ele foi também contaminado mesmo conhecendo a Deus, porque dificilmente um judeu não conheceu a Deus no passado e não conhece hoje, né? O Deus único e verdadeiro. Mas Zaqueu, qual era a profissão de Zaqueu? Então, quando se fala publicano, o Zaqueu era publicano, ou seja, era um coletor de impostos na época, muito que era hoje qualquer cobrador e coletor de impostos, nós que somos contadores aí sabemos que não são bem vistos. E tudo isso ocorre numa terra lá em Jericó, uma terra ocupada por invasores, que eram os romanos. Então, a profissão dele era uma profissão que provavelmente a pessoa acabava caindo na corrupção. A própria natureza da profissão era uma profissão que não agradava a ninguém, por ser cobrador de impostos e ainda de um povo invasor. Quer dizer, tinha todo o requinte para que Zaqueu não fosse bem visto pela sociedade inteira em Jericó, né? Que Jericó é uma cidade que existe até hoje, né? Que é uma das cidades mais antigas do mundo. Há quem diz que é até mais antiga que Jerusalém, talvez esteja as duas ali na mesma época, mais ou menos, né? Então, é uma cidade muito comercial na época, então eu acredito que havia uma tendência muito grande em termos de circulação de impostos, muito interesse dos romanos, né, pela região.
E o Zaqueu, como publicano, ele é uma pessoa importantíssima. Era uma pessoa que se tornou rico com a profissão. A Bíblia não fala que ele era corrupto, mas só de cobrar imposto, há historiadores aí que dizem que eles ainda cobravam, taxava aquilo que os romanos pediam para cobrar. Por exemplo, pedia para cobrar 12, eles cobravam 15. E ele também trabalhava com pessoas terceirizadas, porque era todo um sistema, né? E ele como uma chefia. Então, o publicano, ele, embora ficasse bem de vida, nem ele, nem a família dele era bem quisto na região, na cidade onde morava. E, dentro desse burburinho todo, provavelmente, né, a Bíblia narra que ele aí já no reconhecimento mesmo, ele sabia que Jesus Cristo ia passar lá de boca em boca, né, a Jesus Cristo, pelas curas que ele fazia, ele foi se tornando cada vez mais famoso. E o que aconteceu? Quando ele passou por lá, Zaqueu, que era uma pessoa que provavelmente era tocado por Deus, embora agia errado, assim como a religião predominante na época, mas ele estava tentando buscar uma saída para isso também, né? Ele foi, de alguma forma, ele foi tocado, e também para que isso chegasse nos nossos dias, para mostrar que para Deus nada é impossível, principalmente depois da vinda do seu filho, e que, quando morreu por nós, ressuscitou e trouxe-nos a salvação. Então, toda essa coisa aconteceu nessa cidade, e Zaqueu não deixou passar a oportunidade. E aí vem as mensagens para nós, né? Quantos de nós temos a mensagem de conhecer, a oportunidade de conhecer a Cristo e não queremos conhecer, não buscamos? E ele tinha tudo para até sair da cidade. Jesus Cristo vai passar por aqui. Eu sou uma pessoa tão impura, tão perseguido na cidade, tão mal visto, que é melhor até, de repente, sair da cidade, mas ao contrário, ele não perdeu a oportunidade. E eu vejo que, imagina um homem do poder dele, porque você sabe que quando a pessoa tem um cargo alto, mesmo ele sendo mal visto, ele faz uso do cargo, ele é uma pessoa prepotente, haja visto que nós temos no Brasil, né? Os juízes, etc, etc. Então, o que aconteceu? Ele se vestiu de humilde, vestiu a roupagem da humildade e buscou a Jesus Cristo de forma mais inusitada possível, uma vez que a Bíblia cita, né, que ele, pela baixa estatura, ele não conseguia ver, e o número de pessoas que aglomerava na passagem de Jesus Cristo, pela própria fama que Jesus Cristo já tinha, pelos diversos milagres que ele vinha fazendo no caminho, ele achou um jeito inusitado, que foi subir numa figueira. A Bíblia fala numa figueira, para que Jesus Cristo, que ele visse a Jesus Cristo. Não acredito, a Bíblia não cita, mas eu não acredito que ele imaginava no coração dele que quem ia ver ele primeiro era Jesus Cristo. E aí tem outra, mais uma grande mensagem para nós, né? Que quando Jesus olha para cima e chama ele pelo nome, quer dizer, isso é um ensinamento para nós tremendo. Imagina o mundo, quantos milhões de habitantes o mundo tem, o Brasil aqui, quantos nós somos no Brasil, e Deus saber, conhecer cada um de nós e nos conhecer pelo nome. Isso é fora do comum, sabe? É só no mundo espiritual que dá para entender isso. No nosso mundo material, no corpóreo, é muito difícil a gente entender isso. Mas sabemos, nós que somos, que conhecedor da palavra, que graças a Deus fomos salvos por Jesus Cristo, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, sabemos que Ele conhece a cada um de nós pelo nome e não faz exceção nenhuma de pessoas. E assim aconteceu, que Jesus Cristo simplesmente olhou para cima e se comunicou a ele, né, de forma inusitada. E eu imagino a alegria dele. A Bíblia fala, né, que ele ficou, a alegria que ele teve, quer dizer, ele já estava sendo tocado, né? Ele não estranhou, porque a ação dele
foi inusitada. Eu acredito que muitos de nós tivessem essa oportunidade. Eu pergunto, será que a gente seria tão ousado a esse ponto? Se a gente tivesse uma certa importância na sociedade, nós temos que estar sempre atento a isso para se manter humilde, né? E, a partir daí, o que aconteceu? Ele desceu rapidamente, fez um encontro com Jesus Cristo, e Jesus se convidou para ir à casa dele. Vê a importância, gente. Jesus Cristo está ali o tempo todo, esperando que nós fazemos o convite para ele entrar na nossa casa. Isso foi muito importante, porque muito mais a Bíblia, no final, aqui ela fala, no final do capítulo 19, ela fala que ele resolveu, né, doar parte dos bens dele para restituir as pessoas que ele havia prejudicado, que provavelmente não eram pouco, porque, claro, que um cobrador de impostos não tem pena de ninguém, tá? Ele simplesmente cumpria a função dele, mesmo porque os romanos, a gente vê na história que os romanos eram muito exigentes naquilo que eles colocavam, principalmente com os povos invadidos, quando se colocava à disposição para trabalhar para eles, tá? Então, eles colocam como a restituir as coisas, o prejuízo que ele trouxe para as pessoas, mas o mais inusitado de tudo foi Jesus Cristo entrar na casa dele. Quando Jesus Cristo entrou na casa dele, o próprio Jesus Cristo, o que diz? Hoje houve salvação a essa casa, a essa família. Então, com esse ato extremamente ousado dele, de Zaqueu, ele acabou trazendo a salvação para a casa dele. A Bíblia não fala depois a sequência de como aconteceu, mas nós sabemos, todos nós que seguimos a Cristo, a gente sabe que os nossos familiares, mais cedo ou mais tarde, a gente serve de espelho para eles e acaba trazendo eles a salvação. Uns demoram um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos acabam indo para a salvação. É uma ação que muitas vezes nós ficamos esperando de que as coisas aconteçam sem atuar sobre isto. E não é assim que funciona. Nós temos que ter ação para buscar a Deus. A salvação é um dom gratuito de Deus, de Deus, de Jesus Cristo, mas cabe a nós tomarmos essa iniciativa, tá? O livre-arbítrio prevalece exatamente por isso, para que nós sintamos a vontade e não somos obrigados. A bondade de Jesus Cristo é tão grande que ele nos obriga a nada. Cabe a nós buscarmos. Então, basta a gente abrir o coração para pedir a entrada dele na nossa casa, na nossa vida, no nosso íntimo, que ele assim fará. E essa palavra foi uma palavra que eu estive até comentando com o pastor Manuel, né, sobre isso, que eu achava assim uma coisa incrível como a Bíblia tem coisa simples, e quando você lê no detalhe, você percebe o quanto é importante. Existe a necessidade de entender toda essa história dentro de um contexto de um povo invasor, o serviço que ele prestava para esse povo, o trabalho que era difícil e como eles deviam estar se sentindo por ser renegado pela população da cidade de Jericó. Quer dizer, ele sentia, e a família dele também era afetada, evidentemente. Se a cabeça da casa está sofrendo com um problema de relacionamento, todos sofrem. Então, a outra mensagem importante vem do outro lado, vem de Jesus Cristo, que não faz acepção de pessoas, tá? Nós pegamos ali em Tiago 2,9, fazer acepção de pessoas é negar a justiça de Deus. Ou ainda, segundo a Crônicas 19:7, não é possível subornar a Deus e mudar a sua justiça. Então, isto, nós estamos
é um erro nosso do ser humano, muitas vezes, nos dias de hoje ainda se vê isso, fala, poxa, fulano de tal aprontou, fez isso, fez aquilo, e agora se pinta de bonzinho. Nós, principalmente nós que conhecemos a Cristo, nós jamais devemos julgar. E eu tenho certeza que eu estou falando isso apenas como uma lembrança, tenho certeza que todos nós aqui que estamos participando dessas células, nós sabemos disso, que o canto é importante, de termos compaixão com aqueles que estão perdidos, que estão necessitando. E Jesus Cristo veio para curar os doentes, não foi para atender os sãos, né? Ele veio para quem realmente necessitava. E esta ação de Jesus Cristo trouxe essa mensagem para nós, aí depois de mais de 2000 anos, né? Trazendo essa mensagem para que a gente não esqueça, tá? Em Romanos também 3, de 23 a 24, Deus é justo e ama todos de forma igual, tá? Deus não faz essa acepção, não existe herança de salvação, né? Nós podemos levar a salvação para a nossa família como conduta, mas a partir daquele momento, deles ver a sua transformação, seu ex-pessoa maldosa, ex-pessoa que sonegava, que agia de forma errada, as pessoas começam a ver essa conduta e, a partir disso, todos vão acabar se convertendo, paulatinamente, eles vão se convertendo na medida que for conhecendo a palavra. Tá? Então, importante é estarmos atentos a tudo isso, a essa mensagem, muito simples, mas que nós não podemos ser fariseus, porque hoje ainda tem fariseus, talvez não, claro, não utilizando esse nome, fariseus na língua hebraica, quer dizer, separação, né? Eles mesmos se auto-colocavam como um suporte, sendo melhor do que os outros. E hoje ainda tem irmãos nossos de outras denominações que assim agem, e nós temos que vigiar constantemente para não agir dessa forma, tá? Então, eu queria deixar essa mensagem como uma forma de demonstrar que temos que ter consciência. Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele nos conhece pelo nome, sabe? Ele conhece pela intimidade. Ele não vê nós como uma multidão. Ele conhece nós de forma separada, de forma isolada. Quando falamos com Jesus Cristo em nossas orações, devemos falar, principalmente quando estamos orando sozinhos, falar na primeira pessoa, eu, porque nós às vezes costumamos orar nas igrejas, nós que frequentamos muitas igrejas, e os pastores usam muito a terceira pessoa do plural, né, nós devemos agir assim. De repente, se você ora dessa forma, nós necessitamos, e você fala, eu necessito, cria essa intimidade com Jesus Cristo. Eu preciso ao Espírito Santo, porque hoje falamos com o Espírito Santo porque Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo para que habite em nós, né? Então, fala no eu, na primeira pessoa do singular, quando fala com Jesus Cristo nas orações, principalmente quando você está orando sozinho, no seu quarto ou na sua casa sozinho, cria essa intimidade, sabe? Porque é isso que Deus quer. Deus quer adoração infinita mesmo, adoração de verdade, tá? E é importante nós agirmos dessa forma, sabe? Ser ousados. Não ousados com as palavras, mas ousados na forma de ser, na forma de agir, tá? Eu não vou hoje falar muito, porque da outra vez eu exagerei, então eu estou me contendo aqui para não continuar comendo o horário da gente se debater depois, né? Mas houve conversão na casa de Zaqueu? Houve, claro. Imagina se nós vivêssemos essa época. Tudo bem que nós temos a Jesus Cristo hoje da mesma forma, mas ele estava fisicamente ali, né? Então, e graças a esta estada dele aqui, que nós fomos salvos como um dom gratuito de Deus, que é
é a vida eterna pela forma que nos foi dado, né? Então, por um pecador, né? Por um pecador, um teve que ser sacrificado para que todos nós tivéssemos chance de ter a vida eterna. Eu digo chance porque nós temos que ter uma ação para isso. Não, ela não virá se nós não buscarmos, tá? A vida eterna, nós temos que ter uma ação sobre ela para que a gente temos que buscar essa salvação. Deus, o amor de Jesus Cristo é tão grande que ele não invade essa condição, tá? Ele é uma coisa espontânea, tá? Então, eu deixo essa palavra e creio que podemos depois debatê-lo. Agradeço pela atenção, pelo carinho de cada um, uma vez que eu estou pela segunda vez falando, né? Eu agradeço muito a oportunidade. Espero, inclusive, ter outras, se assim for, mas é muito importante que a gente leia a Bíblia, tenha intimidade com Deus e conversamos com Deus e falamos com os irmãos sobre isso, tá bom? Obrigado, que Deus nos fortaleça nessa fé, ok? Muito obrigado, viu?